Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, Joaquim, bom dia, Felipe. Tudo tranquilo aí, Felipe? O processo aqui? Tudo certo. Obrigado. Guardando, a gente tem uns minutos ainda, né? Sim, Preparando as coisas aqui. mais 6 minutos para a gente iniciar a sessão, Então, tranquilo. Aí, você só me avisa que a gente dá início e começa os trabalhos, tá? com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço. Bom dia, professor Everton. Como vai? Graciela, Bom já estou dia. aqui. Tudo bem? Tudo bem com você, Graciela? Tudo sob Ótimo. É controle? uma honra enorme estar aqui com o professor, coordenando nossa sessão e moderando. E uma responsabilidade Ah, grande também, viu, professor? Estamos aqui, ah, eu e Sofia, para uhum. representarmos nosso trabalho. Ah, Tá, tá ótimo então, Graciela, já está registrado tá, aqui. Muito obrigado aí pela presença. Pode ficar tranquila, tá? Tá tudo tá certinho. ótimo. Te agradeço. Eu agradeço.
Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, Felipe. Everton, tudo bem, professor? Tudo jóia? Tudo bem, professor? Tranquilo? Já Bom é. dia, Hernani. Bom Estou só dia. fazendo uma andar pela sala para ver se está tudo ok. E pelo percebido, está tudo certo. Sob controle, obrigado. Obrigado você, professor, pela sua participação. Oi, Graça, tudo bem? Obrigado, Oi, viu? professor Hernani, mas eu achei que nós fôssemos ter a honra de ter a sua presença o tempo todo aqui conosco. Ai, Graça, você, como sempre, uma graça de pessoa. Tá tudo bem, mas daqui a pouco estamos presentes lá no SEMEAD para abertura. Se Deus quiser, a gente se encontra assim, tá bom? Tá, joia? Um abraço, parabéns Hoje, pelo trabalho desenvolvido, viu? Já teci Obrigado, elogios obrigado. ontem, viu, professor Hernani? Eu tive Obrigado. contato com o professor Wilson, já falei com ele que você fez um trabalho de excelência, como sempre. Obrigada pela Obrigado, Graça. planilha. Um abraço, professor. Eu que agradeço. curiosidade, de um problema que é uma conexão um pouco rápida. Teve alguma coisa, professor, diferente? Ou não? Uma Só instrução, repetindo Professor aí. não? Everton, Oi? tá 100%, tá? Não percebi nada. Ah, tá ótimo. Beleza. Obrigado, acho que tá tudo ok. Na verdade, quando Desejo a ele você uma logar no boa site, vai vir sessão. o QR Code, é isso, né? Quem tem Day Pass. Pelo Uhum. logar vai aparecer o QR Code. Aí lá na frente
Muito obrigado, Felipe, pela mensagem. Então, pessoal, bem-vindos aí ao SEMEAT. A gente vai iniciar essa sessão, né, de apresentação de trabalhos aqui na linha de finanças. Agradeço a todos e todas aí pela presença. É, a gente vai, Felipe, eu verifiquei aqui, pelo planejamento, o primeiro trabalho seria o 1693 aqui pela programação oficial, um ensaio teórico sobre interrelação das dimensões, governança corporativa, inovação e estrutura de capital. Seria isso mesmo? Everton, fique à vontade, tá? Para Ok. mim tá outro, tá? Mas vamos seguir, eu acho que não tem nenhum problema. Os autores Ok. estão aqui, do trabalho 1693, ensaio teórico. Sim, a Camila ali, ó. Tudo bem, Oi, professor Camila. Augusto? Tá Tu- joia. Tudo bem, Se e o você? outro autor tiver. Gente, eu tô com um companheiro aqui hoje, tá? Acontece isso. Se o outro trabalho, o outro autor quiser apresentar antes, que é o planejamento lá do SEMEAD, pode ficar à vontade. Aí eu apresento, acho que o meu Ah, em segundo, se eu não me engano. não, Né? tranquilo, professora Camila. Então, considerando aí o contexto, qual que é o primeiro na sua lista, por favor? Aqui será a relação entre investidores institucionais, práticas de governança corporativa e a divulgação de guidance por empresas no contexto brasileiro, tá? O número é Ah, 307, tá bom? uhum, Está tá aqui, ótimo. Eu sou eu, Joaquim Volto, juntamente com meus perfeito. professores. Bom dia. Joaquim, Bom você dia. fará por apresentação ou vídeo? Vídeo. Você consegue colocar aqui pra gente? Eu vou pedir desculpa porque para te falar a verdade, é a primeira vez que eu estou usando o sistema aqui, mas eu vou tentar aqui. Eu tenho ele aqui, eu Tá vou bom. tentar. Se não conseguir, eu faço. Não, se você puder fazer para mim, se tiver mais fácil para você, eu gostaria. Tá bom. Felipe, e se puder também apresentar o meu na sequência, aí eu vou apresentar também pelo vídeo, tá bom? Tá bom. Já vi aqui, Camila. Vou iniciar então. Veja se o volume está. Olá, meu nome é Joaquim Carvalho e o objetivo aqui é levar até vocês um O resumo volume tá bom. do estudo que eu fiz para estudar a relação entre investidores institucionais, práticas de governança e a divulgação do guidance, utilizando uma análise biométrica. Nas últimas décadas, a divulgação de informações pelas organizações sofreram mudanças devido a fatores como regulações e transformações do cenário empresarial. As divulgações voluntárias de projeções financeiras, conhecidas como guidance, ganharam destaque. O estudo fornece uma visão dos principais autores do campo e sobre a evolução da pesquisa na relação investidores institucionais, governança corporativa e a divulgação do guidance. A metodologia envolve análise de estudos acadêmicos através da bibliometria, utilizando a Web of Science como base de dados. Na metodologia, a estrutura foi baseada nos princípios do prisma adaptado para a revisão bibliométrica. Análises biométricas são ferramentas poderosas para entender um campo de estudo e a literatura relacionada. O filtro retornou 102 artigos, sendo 24 excluídos pelo título, 20 artigos excluídos pelo resumo, devido ao conteúdo não correlato com o tema da pesquisa. Restaram 58 artigos, que se tornou a base para a subsequente análise biométrica. Resultados. Na figura 1, palavras mais frequentes nos resumos dos artigos, as 4 expressões mais frequentes foram divulgação voluntária, previsões de lucros, resultados gerenciais e investidores institucionais, demonstrando que os artigos selecionados têm coerência de representação do campo estudado. Na avaliação de tendências,
Vamos ver na figura 2, citações e publicações ao longo do tempo, que o gráfico apresenta um aumento progressivo do número de publicações e citações, indicando que o campo está se tornando produtivo e relevante. A tendência de crescimento, embora seja importante lembrar que essa análise se baseia em dados históricos e não garante que o futuro seguirá a mesma trajetória. Na figura 3, produção dos autores ao longo do tempo, vamos ver que a figura apresenta dados relacionados à produção e citação de diversos autores no campo. Autores como Shen X se destacam em termos de citação. Este autor tem contribuído significativamente para a pesquisa nesta área. Observa-se que diversos autores publicaram apenas um artigo sobre o tempo, enquanto outros contribuíram com múltiplos artigos. No historiógrafo, a influência de pesquisa de Karamanu, Barfias, Rist é notável. Elas estão diretamente conectadas a várias outras pesquisas, como podemos observar aqui. O que indica que elas influenciam todo o campo de estudo. Destacam-se os referidos artigos como os mais citados, sugerindo uma influência significativa no campo. Analisando a evolução de cogitação, como podemos ver na figura 5, rede de cogitação, podemos ver que no cluster vermelho, que representa a divulgação voluntária, os autores têm uma proximidade ligeiramente maior, indicando uma concorrência mais frequente dentro deste grupo. Já no cluster azul, que representa a governança, os autores têm uma proximidade um pouco menor, sugerindo uma concorrência frequente, mas não tão forte quanto no cluster 1. Analisando as influências dentro do estudo, ao analisar a figura 6, rede social de pesquisadores, podemos ver que a rede se destaca por uma densa interconectividade, revelando um campo altamente colaborativo. Identificam-se em agrupamentos, clusters, de acadêmicos que frequentemente colaboram com a governança corporativa, cluster azul, e divulgação voluntária, cluster vermelho. O gráfico serve como ferramenta para identificar possíveis parceiros de pesquisas para acadêmicos. Na figura 7, distribuição das publicações dos autores do campo, vamos ver que é um campo relativamente novo, com um pequeno número de autores. No entanto, há alguns autores que estão contribuindo mais efetivamente, sendo NGJ o autor com maior número de publicações. O campo está atraindo pesquisadores de uma variedade de origens, representando várias instituições, países e áreas de pesquisa. Na figura 8, autores mais citados por ano, o gráfico apresenta o número de citações locais dentro do campo, por ano, recebidas pelos autores de pesquisa. Os autores mais citados localmente são Karamanu e Rist. Na figura 9, produção de pesquisa por país, o gráfico ilustra a distribuição geográfica das publicações no estudo bibliométrico, representando a quantidade de publicações por país. Estados Unidos destacam-se com a maior quantidade de publicações, apontando forte produção acadêmica naquele país. O Canadá e a China aparecem logo atrás, embora com uma quantidade considerável menor do que os Estados Unidos. Analisando dinâmicas no estudo, vamos ver na figura 10, periódicos mais citados, citações totais, que o gráfico fornece uma visão geral dos principais periódicos do campo, apresentando citações totais. São especializados em contabilidade e finanças. O volume de citações indica que o campo é importante e relevante para os pesquisadores e que os principais periódicos da área são de alta qualidade. Na figura 11, agrupamento por acoplamento, os clusters revelam algumas diferenças importantes. No cluster 1, estão mais focados nos investidores institucionais, divulgação voluntária de informações e nas previsões de resultados. No cluster 2, estão mais focados nas previsões de resultados, na gestão dos resultados e na governança corporativa. Os estudos dos dois clusters possuem características distintas, refletindo a natureza dos tópicos abordados por eles. Na figura 12, podemos ver que o gráfico mostra a frequência de colaboração entre países, com base no número de vezes em que esses países aparecem juntos em uma mesma publicação científica.
A colaboração é mais frequente entre países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a China, o Canadá e a França. E finalizando, entre as principais conclusões, podemos destacar, né, o crescimento das publicações e citações, sinalizando um ambiente propício para a produção de novos trabalhos. Podemos destacar também autores e obras influentes, né, fornecendo inspiração e uma base sólida para pesquisas subsequentes no campo. Também podemos destacar a identificação de fontes confiáveis, que facilita a condução de pesquisas. Também a identificação de tendências e temas emergentes, facilitando a compreensão do campo. E uma colaboração internacional, com contribuições significativas de vários países, e também valoriza o campo. Obrigado. Muito obrigado aí pela apresentação, pela apresentação, Joaquim, pelo suporte, Felipe. Então, Joaquim, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Eu vou fazer aqui gostaria de fazer algumas considerações sobre o trabalho, no sentido de que eu acho que ele pode ter algumas condições ainda de ser aprimorado, tá bom? E aí eu sugeriria que desse uma avaliada nessas considerações, caso você queira continuar o desenvolvimento. Primeira coisa, eu achei muitas informações na introdução, eu sugeriria tentar ser um pouco mais objetivo ali, Oi, mostrando lá a Felipe. lacuna da Oi, pessoal. pesquisa. Está conseguindo Olá, ficar como host, Felipe? oi, desculpa, não, Felipe, acho que comentou com Não, você. não, não. Hernani só entrou, desculpa. Pode continuar, professor Everton. Tranquilo, tranquilo. Ok. Então, Joaquim, deixar mais objetivo essa concatenação. Eu vi que vocês já começaram com o ciclo bibliométrico, já pular da introdução para uma metodologia. Apesar de entender o que foi feito isso, eu sugeriria tentarem considerar a possibilidade de colocar uma revisão rápida sobre os termos principais da interrelações. Eu acho que colocar isso na introdução acabou ficando muito cheio. No caso da metodologia, também deixar clara os critérios de inclusão e exclusão, tá? Entender por que aqueles artigos não estavam alinhados e ser um pouco mais crítico nos resultados. Tá? Eu achei que ficou muito descritivo, eu também entendo por quê, mas assim, tem uma parte de discussão mesmo, ser um pouco aprofundar mais nas contribuições e implicações do trabalho de forma mais assertiva, tá bom? E por fim, algumas figuras, tentar melhorar a resolução, porque realmente não estava tão simples de verificar. Eu acho que, assim, indo por essa linha, poderia aprimorar, e aproveitar mais o potencial do artigo, ok? Alguém teria alguma sugestão aí para o trabalho do Joaquim? Gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, Ninguém? se não tiver, professor, fique super à vontade, posso aqui contribuir também, tá? Fique à vontade aí, Adoraria. Joaquim. Primeiro, Joaquim, seu trabalho está muito bom, parabéns aqui pela construção do momento. Realmente, precisaria, para aperfeiçoar, a questão de multicritérios adotados na sua análise, precisaria deixar um pouco mais claro, e aí com alguma tabela. Muitas revistas utilizam o formato de tabela para deixar consolidado e de maneira clara, o mesmo que você fez na apresentação, tá? E isso são multicritérios, tá? Que você foi utilizando. Uma outra dúvida, e aí quando eu li o artigo e também tive o contato aqui com a sua apresentação, eu fiquei na dúvida. O porquê que você só utilizou o Web of Science e não outras bases de dados para também corroborar com essa pesquisa, que é uma pesquisa de um tema em alta, tá? De um tema que vem publicando bastante, a gente tem refinamento de padrões de entregas de resultado a mercado e a gente acaba tendo maturidade com alguns dados. Portanto, há uma crescente inquietação do mercado acadêmico em publicar sobre o tema de governança corporativa. Então, eu fiquei nessa dúvida que eu gostaria que você me explicasse.
Na realidade, bom dia a todos. Bom dia, professores. O que que Bom dia. acontece? Esse trabalho ele faz parte de uma dissertação de mestrado, correto? Então, os meus orientadores, né, pediu para que eu fizesse uma revisão e, como eu estava estudando bibliometria, achei interessante fazer bibliometria para fazer parte da dissertação. Quando eu fui pesquisar a base, né, como a Web of Science é a maior, eu fiz o Web of Science e fiz Scopus, só que estava sobrepondo. Eu acho que no meu caso da Web of Science, me retornou, se não me engano, 108 artigos, certo? E a Scopus retornou, acho que 21. Aí estava sobrepondo e alguns foram eliminados da mesma maneira que eu eliminei a Web of Science. Aí ficou, se não me engano, dois artigos. Aí eu peguei assim, eu não vou fazer das duas, eu vou ficar só com a Web of Science, que é a maior, porque não justifica. Aí eu poderia, né? Igual meu professor falou assim, não, Joaquim, eu acho que o seu pensamento, mas já estava pronto e eu não tive tempo de mudar. Eu acho que o seu pensamento ele está errado. Você tinha de colocar porque isso dá abrangência no trabalho. É isso. Perfeito. Obrigado. Como ele ainda está em fase ainda a minha dissertação ainda está em andamento, ainda tem algumas coisas para ser revista ainda. Uma delas vai ser isso também. Que ótimo. Não, seguindo aqui, a parte da metodológica, quando você faz aquele quadro de montando cada multicritério na sua apresentação, precisaria ter a quantidade de artigos. Você fala, tá, na hora de você apresentar, porém precisaria ter a quantidade ali explícita, tá? Então, por exemplo, no primeiro filtro, já ter 1.010 artigos, no segundo, cento e pouquinho. Então, você fala, mas precisaria estar claro, tá, nessa tabela. E isso Não, fica mais fácil para todos os leitores para saber de maneira clara, objetiva, de como que foi feito esse filtro, de acordo, colocando os operadores, depois selecionando algumas palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão, como o professor muito bem deixou claro aqui, tá? Essas foram as minhas recomendações e eu concordo com todos os pontos que o professor Everton comentou. E parabéns aqui pelo artigo. Espero que ele flua a cada vez mais para que você consiga aqui ter um potencial publicação em uma revista. ok, Parabéns. ok, agradeço. Ok, muito obrigado aí, Felipe, pelas considerações. Obrigado, Joaquim, aí, pela apresentação. Eu sugeriria a gente passar para o próximo trabalho, Felipe, aí qualquer coisa a gente volta em outras discussões para o geral, mais no final da sessão, pode ser? Pode ser. Então, próximo Eu... trabalho, Camila, dando preferência, tá, Graciela, para a Camila. Camila, você prefere Tranquilo, professor. apresentar ou usar o vídeo? Ah, eu vou preferir usar o vídeo, aí depois a gente conversa a respeito. Perfeito. Felipe, lembra que eu tinha te pedido para você colocar para mim, por gentileza? Sim, sim, já. É que eu tô no Mac aqui, para mim tá meio complicado eu colocar, porque geralmente eu trabalho com duas telas. Tô com a tela pequenininha. Eu coloco sem problema. Pessoal, Muito você só me obrigada. avisa, Camila, se tá com som? Tô Eu sim. sou a Camila Morticelli e esse artigo eu fiz em conjunto com o Antônio Arthur de Souza, intitulado Governança Corporativa, Inovação e Estrutura de Capital, um ensaio teórico sobre a relação entre essas três dimensões. Esse artigo ele é um ensaio teórico, a proposta é analisar, né, como é que se dá a inter-relação entre a governança corporativa, a inovação e a estrutura de capital. Né? Então, esse é o objetivo, justamente, né, porque não há um consenso em relação a essas três dimensões e também não há tantos estudos que falem das três dimensões e como elas se interrelacionam. Na verdade, a gente tem vários estudos que falam de governança corporativa e inovação, governança corporativa e estrutura de capital, inovação e estrutura de capital. Né?
E, além disso, né, a proposta nesse trabalho é fazer essa análise, né, à luz ali, né, das teorias que fundamentam a governança corporativa, né? No caso, a teoria da agência, a teoria dos contratos e a teoria do stewardship. Então, falando um pouquinho, né, do que seria cada uma dessas teorias, né, a teoria da agência vai trabalhar a questão do conflito de interesses, né, os custos de agência. Então, cada participante ali dentro da empresa tem os seus próprios interesses, né, que não são os mesmos muitas vezes. Então, o acionista ele tem interesse de maximizar o lucro, já o gestor ele tem o interesse de ganhar mais ali, né, bonificações, né, ter um salário maior, garantir, né, a sua posição dentro da empresa, e por isso tem os custos de agência. Nesse ambiente da teoria, né, de acordo com a teoria da agência, trabalha-se a questão das incertezas e da simetria de informação, porque a gente sabe que quem está dentro da empresa, né, vai ter mais acesso às informações relacionadas do que está de fora, né, e muitas pessoas interessadas, né, muitos stakeholders interessados ali naquela organização têm interesse, né, de ter informações, mas essas pessoas vão ter menos informações do que aquelas que estão lá dentro, né? A teoria do stewardship vai falar o seguinte, né, que na verdade todos aqueles que estão inseridos ali naquela organização, eles têm de fato sim, né, um interesse em cooperar, o interesse de trabalhar com os objetivos alinhados, trabalhar em sinergia, né, com foco ali, né, na satisfação do cliente final, com foco na maximização do valor da empresa. Então, é uma teoria, vamos dizer assim, mais feliz, né, que vai dizer o seguinte, não, todos ali na empresa, né, eles buscam de fato trabalhar em conjunto e cooperar para o sucesso da empresa, porque vai ser o sucesso de cada um, né, individualmente. Já a teoria dos contratos, ela vai dizer que muitas vezes, né, aqueles contratos, né, que são firmados entre as partes relacionadas ali naquela organização vão conter informações incompletas. Muitas vezes, né, o fato de ser necessário ter um contrato é justamente para minimizar ali, né, um possível dano de uma das partes no futuro. Né? O contrato também ele alinha as expectativas, ou seja, o que cada parte deseja ali, né, com aquela negociação. E pelo fato de ter essa questão da simetria de informação, o contrato muitas vezes ele pode ser um instrumento oportunista, né? Quando uma das partes tem mais informação e elabora um contrato se beneficiando mais a ele do que a contraparte, né? Já a inovação, né? A gente vai lá desde os primórdios com Schumpeter, que fala que é um modo novo de se fazer, né, um processo, de produzir um produto, e não necessariamente a inovação vai ser só com essa questão de tecnologia, né? É algo novo que se inventa, certo? É um novo processo, é algo que vai melhorar, né, um processo, vai melhorar um produto, né? Então, a inovação, ela vai muito além, né, simplesmente da questão tecnológica, né? Ela vai, de fato, né, transformar ali, né, e principalmente, né, além de ter a inovação, para ser de fato inovação, né? Além de ter a ideia, para ser de fato inovação, ela tem que ir para o mercado, certo? E tem que gerar valor, né? E tem que ser aceita pelo mercado. Já a estrutura de capital é justamente, né, o endividamento com o capital próprio. Então, né, estrutura de capital aqui no caso entende-se endividamento, né? Proporção ali da dívida em relação ao ativo, né? A estrutura de capital ela vem sendo discutida assim, há muitos anos, né, desde lá com Modigliani e Miller, né, que primeiro fala, né, da irrelevância que a estrutura de capital tinha ali, né, para a empresa, para a valorização ali das ações e tudo mais, mas depois, com o tempo, né, eles foram evoluindo nos estudos e viram que não eram bem assim, então eu não vou estender muito aqui, porque a gente tem 8 minutos, mas então a relação, né, que é o principal aqui desse artigo, desse ensaio teórico, né, qual é a relação da governança corporativa, a inovação e a estrutura de capital. Então a gente tem ali a concorrência vai, né, estimular a inovação justamente para que a empresa ela mantenha a vantagem competitiva, tá certo? No entanto, inovar, né, é algo muito incerto, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não, e acaba tendo ali investimentos, né? Muitas vezes altos investimentos,
tá? Então, decidir, né, sobre investimentos e inovação está propensa a conflitos de interesse, né? O acionista quer que a empresa ganhe mais, então o acionista quer que invista em inovação para maximizar mais o valor, só que o gestor, ele fica com medo. Espera aí, eu vou lá investir, mas e se der errado, né, é o meu cargo aqui que eu posso perder, né, porque eu posso ser visto como um gestor incompetente, porque aquela inovação proposta ali não deu certo, né, e teve um grande dispêndio, tá? Então, são exemplos, assim, né, de conflitos de interesse, tá? E a gente tem, né, uma corrente ali de autores que vai defender que mecanismo de governança corporativa vai reduzir esses conflitos de interesse, né? E vai tornar, né, os processos ali mais transparentes, reduzindo o conflito de interesse, e isso vai o quê? Vai favorecer a inovação. E como que favorece, né, a inovação? Com o maior acesso ali a capital de terceiros, né? Porque para inovar é preciso de recurso. Então, a ideia aqui é que tem essa, né, essa corrente que vai dizer que, bom, se existem mecanismos ali de governança corporativa, então a empresa ela vai ter menos arriscada e ela vai ser mais propensa a conseguir, né, recursos de capital de terceiro para investir em inovação e assim garantir retornos maiores, né? É, aqui, né, os mecanismos de governança vão reduzir os conflitos, os problemas de agência e vai impactar, então, de maneira positiva na inovação. A inovação é um processo dispendioso, né, como eu já falei, e necessita de grandes investimentos, né, e muitas vezes esses investimentos eles são irreversíveis, né, por isso eles são incertos. Então, de fato, né, como eu falei que há essa corrente, também existem outras correntes que vão dizer o contrário, né, que as empresas, para investir em inovação, é melhor elas usarem o capital próprio, justamente, né, pelo fato de ser arriscado, o capital próprio vai ter um menor custo, então é mais difícil de ter acesso a capital de terceiros, que mecanismos de governança corporativa, na verdade, vão engessar a empresa para que ela tenha ações inovativas, certo? Então, tem essa corrente que vai dizer isso também, tá certo? Então, não há um consenso na literatura a respeito dessa relação, né? O aumento da governança corporativa pode levar, né, ao aumento da inovação por causa da confiança que existe ali. No entanto, né, como eu acabei de falar, esse aumento da governança corporativa pode levar à diminuição da inovação justamente por causa desse controle excessivo, em virtude do risco inerente ao processo de inovar, tá? E o aumento da governança corporativa facilita o uso da dívida para financiar a inovação, porque vai diminuir ali a simetria de informação e vai aumentar a transparência. É isso aqui estão algumas referências, né, utilizadas no trabalho e espero poder discutir mais um pouquinho com vocês na nossa sessão de apresentação. Um grande abraço e até lá. Perfeito. Camila, muito obrigado. Professor Everton. Ok, obrigado, Felipe. Obrigado aí, Camila, pela apresentação. Então, Camila, achei bem interessante o trabalho, a proposta é muito boa. E aí eu também, como fiz no caso do aqui, algumas considerações que eu acho que podem aprimorar o trabalho, tá? Eu acho que ele tem bastante potencial. Primeiramente, tem a questão, na própria introdução, de não fica claro como a governança corporativa realmente se relaciona com inovação e estrutura de capital. Depois a gente vai ver ao longo do trabalho, mas acho que seria interessante já ter essa noção logo na introdução, tá? E aí, numa perspectiva mais do trabalho como um todo, para mim ficou muito clara, você desenvolveu de forma bem completa a relação entre governança corporativa e inovação. Mas quando foi para a estrutura de capital, ficou como tipo, como se fosse uma apêndice ali, sabe? Não estava tão profunda, não ficou tão clara. E aí, o que acontece? No final, ficou um pouco complicado de conseguir fazer essas conexões. Então, eu sugeriria você tentar reestruturar o desenvolvimento do trabalho, porque primeiro ficou uma sessão muito longa, muito texto, e em alguns momentos até um pouco repetitivo, tá? Eu acho que foi pegando, e aí ficou um pouco repetitivo, mas tentar colocar governança corporativa e inovação, governança corporativa e estrutura de capital, e juntando os três construtos, eu acho que fica didático para o leitor, acho que você tem o material todo para isso. Outra coisa,
que poderia ajudar nessa proposta seria quadros e figuras, tá? Para fazer as relações, deixar isso intuitivo, sabe? A pessoa olhar, chegou nessa conclusão, isso, isso. Você consegue visualizar melhor, tá? Sistematizar melhor os achados. E uma outra coisa tem a ver com as teorias, que também, como vocês apresentaram três teorias principais, né? Teve uma hora que você falou teoria do intercâmbio social no texto, que acho que está dentro disso. Depois dá uma olhada nisso, mas são três teorias principais: teoria da agência, stewardship e teoria dos contratos, né? Que eu acho que deveria levar um pouco mais para custos de transação, acho que vai ficar bem mais caro. Vocês usam Williamson, assim. Eu acho que se usasse ele mais, assim, seria interessante, mas eu acho que talvez a teoria ficando mais de pano de fundo, porque ela acaba não se acoplando tão bem, pelo menos do jeito que o trabalho foi escrito. E aí eu acho que vai ficar um trabalho que realmente a gente vai ver esses três pilares, sabe? Eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. E aí, eu creio que como vocês foram reportando para fazer do relatório que vocês têm, por exemplo, as conclusões ficaram lá com o número 6, sabe? Capítulo 6, sendo que só tem três no texto. Então, assim, isso é exatamente porque esse processo, quando você vai reportando. Então, acho que isso poderia desenvolver mais o potencial que a pesquisa tem, tá, Camila? Fica aí de considerações, mas parabéns aí pelo trabalho de qualquer forma, que é uma ideia muito boa mesmo. Felipe, teria algumas considerações aí para Camila? É a questão. Perfeito, muito obrigado. Camila, parabéns. Eu percebo que é um ensaio teórico e focado na teorização dos tópicos que você articula diante disso. Eu acho que às vezes eu vi que alguns autores você utiliza alguns autores mais renomados e que foram bastante citados sobre o assunto. Então, trazer alguns tópicos de estudo de caso inerente a contratos, a custo de transação e que possam reforçar os achados que você encontrou. E essa problemática de não linearidade na sua relação que você encontrou, de aumento de inovação e também do controle excessivo, eu também chamaria de risco societário, tá? Porque acho que isso você pode encontrar mais informações. Tá? Esses foram os tópicos, só para corroborar aqui com o que você comentou, professor. Obrigado, Mas, Felipe. Pessoal, Ai, alguma consideração? Ô, Camila, eu só reforçando, assim, como leitora do trabalho, né, que eu também li, o que o professor Everton falou, eu colocaria, eu senti falta, depois eu vi que você tem um trabalho também, que vai ser apresentado é, na sessão online 31, e aí eu entendi o desenvolvimento melhor do que foi feito, né? Mas eu colocaria aqui a relação causal, sabe? Eu usaria essa relação causal para fechar, assim, o que você encontrou com, com o ensaio que você fez. E eu acho que vai dar o que o professor falou, que é esse caráter mais didático de entendimento e valorizar, inclusive, o que você fez. E aí dá para você fazer assim, pensando, né? Já pensando nesse modelo, dá para você linkar nesse modelo causal seu as teorias. Às vezes pode ficar bacana se você pensar nisso, sabe? Num visual assim. Só como sugestão mesmo, porque eu tinha até anotado isso, né? Porque você coloca a governança como um efeito moderador entre o investimento e a estrutura de capital. E depois você trabalha isso lá no seu outro artigo que vai ser apresentado. Então, eu acho que você poderia trazer para cá esse recorte. Só isso. Obrigada, mas ótimo trabalho, viu? Muito obrigado pela consideração, professora Vandercy. Mais alguém, pessoal? Gostaria de Professor complementar? Everton, se me permita, Sim, professora, fique à vontade. Camila, eu entendi o grande desafio que você se predispôs a fazer construindo esse trabalho. E eu, como docente, como pesquisadora, eu gostaria de parabenizá-la, porque nós precisamos de quem
se predisponha a trazer avanços para as teorias. E você desafiou, né, trabalhando governança com inovação, com estrutura de capitais. Eu sou pesquisadora na área e eu vejo a importância disso para nós. E acredito que futuramente você tenha desdobramentos desse trabalho e poderia, inclusive, pensar em desenvolver um paper trabalhando governança, inovação e estrutura de capitais para cada uma das teorias que você propõe, tanto para a agência, tá? Como para a teoria dos contratos, até o professor deu a sugestão, eu acredito que contribuiria imensamente para a teoria e para os nossos avanços. Parabéns por ter predisposto a contribuir teoricamente com a nossa academia. Era a consideração que eu precisaria fazer, professor Everton. Obrigada. Muito obrigado, professora Graciela. Então, professora Camila, realmente o trabalho ele tem muito potencial. Tivemos aqui algumas sugestões bem interessantes para desenvolver. É, Parabéns. Mais alguém queria falar alguma coisa sobre o trabalho da Camila? É, Acho que o nosso tempo está um pouquinho apertado, então, se qualquer coisa, a gente continua a discussão no final, ok? Deixa eu só agradecer aos apontamentos. Estou aqui anotando tudo. Achei super interessante rapidamente aqui a questão do quadro. Eu achei massa, né? A questão de colocar ali, né, mais estudos de casos do Felipe, fazer essa amarração que a Vandeci também falou, e a Graciela, obrigada aí. Foi realmente, quando eu trouxe esse tema, é fruto da minha tese de doutorado, né? As pessoas falam assim, mas como que você vai relacionar isso tudo? Você vai dar conta? E os dados de inovação, enfim, mas acabou fluindo. Agradeço demais a contribuição aí de todos vocês, tá? Eu vou deixar fluir aqui, senão a gente não consegue terminar a sessão. Muito obrigada. Então, Imagina. tranquilo. Nós agradecemos, Camila. Felipe, o próximo Claro, trabalho, por favor. claro. Vamos lá. O próximo trabalho. O trabalho vai ser o. Já vou colocar aqui o vídeo, para a gente ganhar tempo. O trabalho é um olhar reflexivo sobre conflitos de interesse na concessão de créditos pelas instituições financeiras. Graziela está aqui. Cumprimento todos os participantes dessa sessão. Meu nome é Sofia e, em parceria com a professora Graciela, sou uma das autoras do ensaio teórico, um olhar reflexivo sobre conflitos de interesse na concessão de crédito pelas instituições financeiras, um ensaio à luz da teoria da agência. A cada dia que passa, a atenção dos stakeholders tem se voltado às boas práticas de ESG, que podem ser classificadas como critérios ou atitudes adotadas pelas organizações a fim de que elas alcancem um efetivo empenho em questões sociais, ambientais e de governança. No setor financeiro não é diferente. As instituições financeiras contribuem para o desenvolvimento econômico. Elas financiam produtores rurais, indústrias, comércios. Dessa forma, elas ficam expostas ao risco de diversas formas possíveis, por exemplo, o risco de crédito e o risco de imagem. Então, é importante que elas, além de focarem no resultado, também se preocupem em garantir que as suas atitudes sejam, sobretudo, sustentáveis, responsáveis. O objetivo do presente ensaio teórico é refletir sobre conflitos de interesse no processo de análise e concessão de crédito das instituições financeiras no Brasil, tomando como base a teoria da agência. Para isso, o ensaio apresenta, discute e argumenta 3 supostas relações de conflito de interesse. Para embasar o ensaio teórico, é considerada a regulamentação vigente e aplicável e também trabalhos acadêmicos que tratam tanto do tema da teoria da agência quanto dos riscos sociais, ambientais e climáticos. É importante estudar esse tema à luz da teoria da agência com foco nas instituições financeiras para poder contribuir para ampliar a aplicação da teoria da agência com outros exemplos de possíveis conflitos de interesses que podem ser explicados com essa teoria e que não são usualmente citados quando a gente fala dessa teoria. As regulamentações que o ensaio teórico apresenta são essas citadas em tela. Não são as únicas que falam sobre o tema, mas para o objetivo do ensaio teórico foram julgadas as mais pertinentes e completas.
Quando o ensaio teórico trata dos riscos sociais, ambientais e climáticos, ele apresenta a definição que a Resolução CMN 4.943 de 2021 traz. Ela apresenta que os riscos sociais, ambientais e climáticos são a possibilidade de perda para a instituição ocasionada por eventos associados às seguintes situações: violação de direitos e garantias fundamentais ou atos lesivos ao interesse comum, degradação do meio ambiente, processo de transição para a economia de baixo carbono, intempéries frequentes e severas ou alterações ambientais de longo prazo. Quando as instituições financeiras observam esses temas, elas podem se livrar de possíveis prejuízos futuros. Para tratar da teoria da agência, o ensaio teórico apresenta o estudo de Jensen e Macklin, que é considerado o trabalho seminal sobre o tema. Nesse trabalho, os autores definem a relação de agência como um contrato em que os sujeitos da relação são o principal e o agente. Nesse contrato, o principal delega a outra pessoa, que no caso é o agente, a responsabilidade de executar em seu nome atividades que exigem a concessão de poder ao agente. O trabalho também apresenta outros estudos que falam sobre a capacidade da teoria da agência de se moldar, de ser flexível e explicar diversos tipos de relação. As relações consideradas no ensaio teórico são essas listadas em tela e elas se dividem em ambiente externo e ambiente interno. A primeira relação considerada é a entre órgãos reguladores e instituições financeiras. Nessa relação, os órgãos reguladores esperam que as instituições financeiras executem um efetivo gerenciamento dos riscos e também que elas documentem esse processo. Para partida, o foco das instituições financeiras é, obviamente, cumprir com as exigências do órgão regulador, mas só no limite que não atrapalhe a concessão de crédito, a venda a concessão de empréstimos, que é o foco principal da instituição financeira. A segunda relação proposta é a entre clientes e instituições financeiras. Nessa relação, o cliente configura como principal e ele vai até a instituição financeira com o objetivo de conseguir o crédito rápido, fácil e sem burocracia. Do outro lado estão as instituições financeiras, que precisam cumprir com seus procedimentos internos, suas políticas internas para gerenciamento do risco. E talvez, algumas vezes, elas não conseguem suprir essa expectativa do cliente de rapidez e burocracia zero, porque elas precisam gerenciar esses riscos da forma correta. A última relação proposta é a entre a administração das instituições financeiras e os empregados, principalmente aqueles alocados na linha de frente, por exemplo, os gerentes. Nessa relação, a administração espera que os empregados executem os procedimentos para gerenciamento dos riscos e também que eles gerem lucro, sabe? Que eles batam a meta. Do outro lado, os empregados querem, antes de tudo, manter o seu emprego. Então, eles precisam bater a meta e nem sempre a observância dos procedimentos internos no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos vão ser seguidos da forma correta. Para tratar da reflexão sobre os conflitos à luz da teoria da agência, o ensaio teórico argumenta que a teoria tem sim potencial para explicar esses conflitos, uma vez que a teoria trata da relação entre principal e agente, e nessa relação, os dois participantes da relação têm sempre o objetivo de maximizar os seus próprios interesses, o que acontece nas relações propostas no ensaio. Como considerações finais, o ensaio conclui que o gerenciamento dos riscos sociais nas instituições financeiras é necessário, uma vez que elas estão sujeitas aos riscos, e esse gerenciamento encontra conflitos de interesse oriundos das relações propostas. O ensaio também apresenta suas limitações, uma vez que é um ensaio teórico, as conclusões foram obtidas com base na análise da regulamentação vigente e literatura existente. O ensaio sugere que as relações sejam testadas por meio de pesquisa empírica, com o propósito de levantar a percepção de sujeitos reais, além da abordagem teórica. Essas são as referências bibliográficas do ensaio. Olá, cumprimento todos os participantes dessa sessão. Perfeito. Bom,
Muito obrigado aqui, Graciela e a Sofia, que apresentaram esse trabalho brilhante. Agora é com você, Everton. Obrigado aí, Felipe, pela palavra, pelo apresentar o trabalho. A gente tem as duas autoras presentes, né? A Sim. Graciela e a Sofia. Então, gostaria de dar os parabéns a ambas aí pelo desenvolvimento do trabalho, né? Creio que a Sofia fez sob orientação da professora Graciela, esse trabalho, né? As duas. E aí, são algumas considerações que eu acho que o trabalho ele é muito interessante e eu creio que ele também possa ter vou fazer algumas sugestões que eu acho que pode ajudar a alcançar o potencial máximo dele, tá? A primeira questão tem a ver, aí eu sou um pouco, acho que eu já falei isso nos trabalhos anteriores, sobre introdução. Acho que a introdução, assim, como é o que te pega. Então, assim, eu sempre sou favorável a uma introdução geralmente um pouco mais enxuta e mais, digamos assim, para ela pegar o leitor imediatamente, sabe? O mais rápido possível, na verdade. Então, eu até sugeriria, talvez no caso do trabalho de vocês, inverter um pouco, colocando a ordem da argumentação, sabe? Começando com instituições financeiras, busca pela foco no shareholder, primeiro no acionista, e depois essa necessidade de ampliação, e aí a gente tem questões como o SG, que vão ter essas questões, gestão de riscos, outros stakeholders envolvidos, e aí eu acho que se constrói essa história de uma forma mais direta, e aí seria necessário argumentar menos na introdução, necessariamente. Aí depois a gente passa para os outros pontos. É uma sugestão. Uma outra questão é sobre a seleção dos trabalhos. Eu acho que seria interessante, no caso do trabalho de vocês, deixar claro os critérios para cada um desses construtos que foram colocados, sabe? Então, instituições financeiras e os stakeholders, depois ESG, depois a própria como se relaciona com a teoria da agência e como os diferentes conflitos dentro ali na perspectiva de principal agente. E aí, uma outra coisa que eu acho que é interessante para o trabalho seria eu dedicaria um tempo maior no desenvolvimento, na explicação da relação de agência das três perspectivas que vocês colocam. Porque vai ter aquele trabalho, se não me engano, do Martinez, que é colocado como as principais conflitos de agência que podem acontecer, e vocês escolhem três especificamente para abordar. Eu aprofundaria melhor as relações dentro desses três conflitos antes da análise, porque eu acho que isso vai dar subsídio melhor para o leitor entender essas relações, tá? E na relação especificamente o cliente e a instituição financeira, eu vi um pouco do regulador ali no meio, que eu acho que deveria ser um pouco expurgado, sabe? Para ficar a relação mais próxima possível ao cliente e instituição financeira nesse contexto. No mais, só tenho a parabenizar aí as autores pelo trabalho, achei muito interessante e creio que o trabalho tem muito potencial, só apenas algumas sugestões que eu creio que possam ajudar nesse desenvolvimento. Felipe, teria considerações sobre o trabalho? Perfeito, professor Everton. Primeiro, parabenizar o trabalho, Sofia e Graciela, pelo excelente e trabalho sobre crédito, né, no ambiente à luz da teoria da agência. E quando vocês trazem sobre o tópico de SG, que é um tema em alta, eu achei brilhante, né? É algo que todo mundo tá falando, comenta um pouco sobre. Mas é importante que, quando se fala, para vocês buscarem uma fundamentação teórica, existem dois autores muito famosos, tá? Chamados George Serafei e também Carolina Flammer, tá? George Serafei de Boston, de Harvard, e Carolina Flammer é de Columbia University, que trata esse assunto sobre a luz de teoria de agência, tá? Então, acho que poderia ali complementar e contribuir ainda mais para questões qualitativas e fundamentação teórica que eles estudam. Se fosse para o lado de regulamentações,
aí existe um outro professor chamado Frederic Demaris, que faz todo essa complementariedade sobre isso. E aí, quando o professor Everton comenta sobre regulamentações, deixar de lado, se for utilizar no momento empírico, vocês podem ir para um caminho de variável instrumental para avaliação empiricamente. E aí sim utilizar alguma regulamentação que explica essa relação causal sobre esse conteúdo, uma abordagem mais quantitativa, tá? E aí sim eu acho que o autor Frederic de Maris, acho que pode complementar e ainda contribuir ainda mais para o trabalho de vocês. Alguns pontos, não sendo redundante, essa questão com o professor comentou de introdução, eu acho que a problemática ela tem que vir sempre no primeiro parágrafo com aquela grande relevância. Eu acho que isso, eu colocaria isso como ponto de avaliações para que vocês pudessem corroborar aí e melhorar para a próxima versão, tá? É, a, no mais, acho que os tópicos aqui o professor comentou, e ter essa relação mais explícita em números, eu acho que só reforça a qualidade do trabalho, tá? Não querendo criar alguma abordagem quantitativa, mas sim trazer dados para que possa relacionar na sua qualidade textual e que você vem comprovando por autores e mais autores essas relações, tá bom? Bom, não mais, acho que é isso. Graziela e Sofia, parabéns. Obrigado aí, Felipe, pelas considerações. Alguém teria mais alguma consideração sobre o trabalho da professora Graciela e da Sofia? Eu gostaria só de falar uma questão, né? A gente fala muito assim, de teoria, contribuição acadêmica, né? Eu acho que esse trabalho tem uma grande contribuição para o mercado, né? A gente tem assim, né, um mercado de crédito do Brasil que não tem tanto acesso, né? Assim, então eu acho bem interessante, né, fazer essa investigação, né, no campo teórico, no campo acadêmico, né? Mas que vai ser, né? Pode vir, né, para o mercado. Eu acho que é muito importante, né, esse intercâmbio assim, a gente pensar também essa questão de mercado, né? E o trabalho muito bacana mesmo. Parabéns, viu, menino? Obrigado, professora Camila, pela consideração. Mais alguém, pessoal, sobre esse trabalho? Só Consideração? algumas considerações, uma curiosidade, na verdade, algumas reflexões. Parabéns a Sofia e a Graciela pelo trabalho. Eu gostaria de saber se vocês têm interesse de desenvolver essa ideia conceitual para empírica e de que forma. E em relação a possíveis achados empíricos, é, enfim, se vocês já analisaram a possibilidade de analisar esses achados por meio de outras teorias sociológicas, antropológicas, políticas, e como que essa ideia do conflito de interesse pode ser um inibidor, um promotor da concessão de crédito, né? E como que ela se torna um tanto difícil nesse processo de concessão pelo aspecto futuro do elemento climático, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente trata o ESG, o risco climático, a gente continua usando modelos antigos, né? Como se o passado fosse refletir o presente, mas o risco de crédito ele tem enfim, um diferencial aí que talvez torne todo esse processo de análise de risco e, enfim, compreensão desse risco bastante diferente, para ser sincero. Não sei se vocês refletiram sobre isso, mas parabéns pelo trabalho. Acredito que tem um potencial imenso e vou ficar super feliz de continuar lendo sobre o projeto. Um abraço. Senhoritas? Sim, se me permita, professor Everton, é, primeiramente, o grande desafio foi a Sofia, uma aluna de graduação, ter aceito o meu desafio, professor Rodrigo, de começar, iniciar, né, com a iniciação científica, trabalhar sobre o tema. E a Sofia pretende dar sequência aos estudos. Ela está terminando a graduação, vai começar agora uma especialização com vistas a um mestrado. Eu acredito que ela tenha uma longa jornada pela frente, um desafio imenso, né? E com certeza, professor Rodrigo, nós pensamos sim
em desenvolvermos o trabalho com uma ênfase maior. E a sugestão da Sofia é real, de nós tentarmos colocar em prática realmente, investigarmos como que o mercado, como que os gestores, como que os gerentes das instituições financeiras enxergam esse conflito, como também os acionistas. Nós observamos hoje uma exigência muito grande por parte da CVM, por parte dos órgãos reguladores como um todo, essa preocupação climática. E com as instituições não é diferente, não, né? A exigência tem sido grande e os problemas ambientais cada dia mais, né, recorrentes, nós temos visto principalmente no Brasil, e a nossa ideia, sim, é dar sequência nessa investigação. Gostei muito também, aproveitando já, professor Felipe, nosso tempo é curto, mas dar sugestões também de trabalharmos, quem sabe, dados quantitativos, trazermos essa relação um pouco mais próxima, mais quantitativa, mais explicativa, né? Valeu muito também, e acredito que nós temos um longo caminho pela frente para estarmos desenvolvendo trabalhos. Agradecer também ao professor Everton as contribuições, muito válidas, a Camila também. Eu agradeço. Muito obrigado, professora Graciela. A Sofia, então, está aí no caminho aí, muito bem orientada, com um tema muito bom, com muito potencial. Então, tem tudo para dar certo, hein, Sofia, professora Graciela. Muito obrigado aí pelas considerações, professor Rodrigo, professora Camila. Felipe, acho que a gente poderia continuar, qualquer coisa a gente continua a discussão no final, tudo bem? Sobre Pode ser, a continuação dos pode ser, trabalhos. professor. Então, agora a gente vai para o último trabalho, tá, da sessão. O nosso autor aqui é René e a Liliane, que estão aqui presentes. Eu já vou colocar aqui o vídeo. Meu nome é René Andrich e, juntamente com a professora Liliane Segura, escrevemos esse artigo intitulado Combined Assurance, avaliando relatórios financeiros de forma integrada. Num contexto introdutório, o termo Combined Assurance ele representa um trabalho realizado de forma combinada entre as funções de fiscalização e controle, que são funções como, por exemplo, as funções de riscos, controles internos e auditoria interna. Dessa forma, o objetivo desse artigo foi realizar uma revisão sistema Combined Assurance. O Combined Assurance ele foi introduzido no King 2, que é um relatório de governança da África do Sul, e ele abordou o trabalho combinado realizado por funções de fiscalização e controle, tratando de temas de risco, considerando que risco é algo que possa impedir as organizações de atingir seus objetivos estratégicos, controles internos, que são atividades realizadas para mitigar ou para impedir a materialização desses riscos, conformidade, que é um tema ou uma função dentro da organização que aborda temas de integridade, de ética, e auditoria interna, que, atuando como um avaliador independente, revisa todo esse processo. Na figura 1, nós observamos uma representação gráfica do modelo de Combined Assurance, destacando que esse modelo ele trata da intersecção de funções que atuam para justamente primar pela qualidade dos relatórios financeiros, iniciando com o management, que é a gestão, provedores externos de garantia e provedores internos de garantia. Na figura 2, nós vamos destacar aqui a atuação dos fornecedores internos, que é o foco desse artigo, né? E a gente observa os órgãos de governança, o board, por exemplo, e embaixo dos órgãos de governança as 3 linhas, sendo que a primeira linha é a gestão, a segunda linha, que é exatamente o foco principal aqui desse artigo, ele traz as funções de riscos, de controles internos, de conformidade, e finalmente a terceira linha apresenta a auditoria interna, que é esse avaliador independente, né, que
que atua de forma integrada, ou deve atuar de forma integrada com as funções de primeira e segunda linha, mas de forma independente, se reportando ao Conselho de Administração. A metodologia foi uma revisão sistemática da literatura, focando em 14 de 34 artigos selecionados nas bases CAPES, Emerald e Scopus. Nesta revisão sistemática da literatura, os principais resultados que foram identificados, o primeiro deles é que 5 dos 12 artigos são artigos que foram elaborados na África do Sul. Todos eles fizeram menção ao modelo das 3 linhas do DIAA. Destaca-se também que os programas não são maduros, normalmente são coordenados por chefes de auditoria, são executados por funções de primeira, segunda e terceira linha. Há também um destaque que observa-se uma redução nos custos de asseguração em relação à qualidade do relatório integrado nas organizações onde esse modelo está operando. Esse modelo ele é apreciado, ele é valorizado pelo mercado de capitais, por analistas do mercado de capitais. E, finalmente, é um tema que está sob a responsabilidade nas organizações do Conselho de Administração. Nós observamos que houve pouca abordagem nos artigos sobre os componentes de implementação, né? Como implementar um programa de Combined Assurance. Um dos artigos trouxe um roteiro, que eu destaco na sequência, e o primeiro passo desse roteiro faz menção ao estabelecimento de um modelo de maturidade de gestão de riscos, ou seja, destaca a importância de que a organização tenha um modelo maduro de gestão de risco. Segundo, ele fala sobre o segundo passo, né, da implementação, ele fala sobre a importância de você difundir os conceitos do Combined Assurance, explicar o que é assurance, o que é risco, o que é controle, o que é compliance, o que é auditoria interna. O terceiro passo foi a importância de se identificar um líder para conduzir esse processo. Em alguns artigos, nós identificamos que normalmente esse processo ele vem sendo administrado ou conduzido pelo chefe de auditoria. O quarto, ele enfatiza a importância de você ter uma estratégia de asseguração ou de assurance, né? De você, em conjunto, essas áreas devem se reunir e definir uma estratégia. O quinto, ele destaca a importância de que se faça um mapeamento dos provedores de garantia ou de assurance. Porque dentro da organização, nós vimos anteriormente que nós temos provedores externos e mesmo dentro da organização, os provedores internos, eles são variados. Então é importante mapear quais são esses provedores. E finalmente, como reportar, como fazer um reporte único dos achados, né, que foram identificados nesse trabalho. Como contribuições do presente estudo, eu destaco o fato de que o tema Combined Assurance é pouco abordado no Brasil, no meio de governança corporativa. O próprio IBGC, no seu Código de Governança Corporativa, não faz menção a esse tema que já vem sendo amplamente abordado, principalmente na África do Sul, lá nos códigos de governança, né, da África do Sul. Com isso, eu encerro apresentando na sequência as referências e já de antemão agradecendo as contribuições enviadas para o presente estudo. Obrigado. Muito obrigado, René, pela apresentação e Liliane. Professor Everton, é com você. Muito obrigado, Felipe, aí, pelo suporte. Então, aos autores, né, vi que os dois também estão presentes, o professor René e a professora Liliane,
Então, algumas considerações, achei bem interessante o trabalho, acho que traz muita coisa nova, né, para a gente aqui. E eu gostaria de considerar alguns pontos que eu acho que vão ajudar a aprimorar a ideia, né? Obviamente, sobre a minha perspectiva aqui, eu gostaria que vocês avaliassem se julgam pertinente. Novamente, é aquela velha ideia, né, da introdução. Eu também achei a introdução aqui que ela poderia ser um pouco mais objetiva. Por exemplo, tem uma parte, eu até cheguei a anotar aqui, que vai detalhar um pouco o nível de governança da B3, sabe? Eu acho que isso assim, a gente poderia jogar ali para baixo sem perder muita informação. A introdução acabou que ela ficou um pouco extensa, na minha opinião. Umas outras questões, na fundamentação teórica também, o Combine Assurance, ele foi um pouco abordado na minha concepção. Talvez uma proposta que eu creio que ajudaria nesse ponto seria, ele até, essa fundamentação teórica ela até começa com Binary Assurance, só que depois ela vai para outros tópicos que estão dentro, mas assim, também não estão exatamente ali dentro, sabe? Então, acho que talvez um enfoque maior no Combined Assurance vai ajudar a focar a atenção do leitor e também ele nunca perder de vista sobre perspectiva do tema, né, que está sendo desenvolvido ali. Sobre a revisão sistemática, eu sugeriria detalhar melhor ali os passos para conseguir coletar os artigos. Por que eu coloco esse ponto? Porque, com base na minha interpretação do que foi feito, eu tentei replicar os passos e tive alguns resultados diferentes. Obviamente, tem ali o tempo que eu faço, mas, se eu não me engano, o trabalho, os dados foram obtidos aí, se não me engano, em maio desse ano, então a diferença na minha concepção, não deveria ser tão ampla. Então, sugeriria detalhar melhor as etapas para a gente entender de forma bem clara esse estudo poder ser replicado como é esperado. E aí vem uma grande questão, que é uma questão que as considerações finais do trabalho focam muito, que é o Combined Assurance, é pouco discutido no Brasil e em outros países. E aí vem a questão sobre a sua origem, pelo menos o foco ali na África do Sul. Então, a gente vê muitos países, muitos da África do Sul e também países anglo-saxões. Você vai ter Austrália, Inglaterra, se não me engano, alguns outros ali com um papel menor. Então, eu entendo a perspectiva dos autores, mas eu sugeriria tentar mudar um pouco a abordagem dessa discussão para enfatizar bem como isso poderia ser. Os autores até fazem um pouco isso, tá? Mas eu acho que isso deveria ser ênfase, não colocar é importante e os outros países não estão fazendo, mas mostrar, e inclusive o Brasil, mas mostrar por que esses impactos seriam interessantes aqui no Brasil. Lembrando que a gente está lidando com países, principalmente de natureza anglo-saxã. Então, esse papel central da África do Sul. Por que isso? Tentar pegar algumas questões que façam essa transição de forma menos abrupta. Ok? Então, seriam essas minhas sugestões aí para os autores avaliarem, porque eu creio que seja interessante para desenvolver o potencial do trabalho. Felipe, você teria considerações sobre o trabalho dos autores? Perfeito. Professor Everton, muito obrigado. É, autores aqui, Renê e Liliane, parabéns pelo belíssimo trabalho. Aqui algumas contribuições, muito para que aperfeiçoamento e reflexões dos autores quanto ao artigo proposto. O artigo, notei também essa extensão na introdução, então dar uma comprimida, e em um tópico. As contribuições, eu só notei acadêmicas, tá? Então, se possível, incluir práticas, porque há muitas questões práticas, e deixar ela mais claras.
Isso é um ponto que sempre nos questionam. A partir da relevância, como vocês estão focados também no, na parte da África do Sul, Combined Assurance, eu acho que também poderia ter algo de relevância na introdução em termos de números expressivos. Não só porque em alguns parágrafos vocês comentam que ele é líder em sustentabilidade, e relatórios integrados, traz algumas referências para dar robustez a esse tópico. Mesmo assim, eu acho que valeria a pena trazer alguns números, tá? Em termos de crescimento ou de relevância para que mostrasse o quão relevante é estudar esses tópicos naquele determinado país. Bom, quanto à parte metodológica, quando você faz a revisão sistemática, quando você avalia no dia 1 de maio de 2024 e vocês utilizam as palavras-chave, talvez ali faltou uma frase dizendo assim, qual é a frase entre aspas, sabe? Combines Assurance e Report. Eu entendo que vocês usaram Combines Assurance and como operador Report, mas isso não está claro, tá? Talvez isso precisa só melhorar numa frase para que não pareça, como o professor Everton comentou, algo diferente, tá? Para que ele consiga fazer a mesma busca e consiga chegar no total de 34 artigos analisados no seu estudo, tá? Além disso, também, já a partir do momento que você utiliza algum banco de dados, eu acho que agora, para a revisão sistemática, valeria muito a pena vocês usarem o rank do SGR Journal, tá? Eu acho que para esse efeito, para você avaliar a qualidade do texto publicado, impacto, então acho que isso só agregaria ainda mais, tá? Na sua análise descritiva. Tabela 1 tá ótima, tá? Eu só colocaria na tabela 1 mais uma coluna seria sobre alguns achados, tá? Em quesito de variáveis, relações, para deixar essa tabela ainda mais elegante qualitativamente, que pudesse contribuir sobre os tópicos que vocês comentaram, tá bom? Bom, e eu acho que, além disso, se puderem, já que foi feita uma análise qualitativa, trazer alguns números, algum gráfico que mostra a questão de publicação e também na sua grandeza de amostra, só vai reforçar o que vocês vêm escrevendo aqui nesse estudo. Bom, esses foram os tópicos que encontrei como é, contribuições a vocês. Parabéns, Renê e Liliane. Muito obrigado aí pelas considerações, Felipe. Alguém teria mais alguma consideração sobre esse último trabalho? Fiquem à vontade. Só rapidamente, parabéns, Renê, pelo trabalho. Só quando eu estava vendo a sua apresentação, eu não li o artigo, se trata muito essa questão do Combine Assurance, ou talvez, né, como reflexão para a melhoria do trabalho, será que o baixo número de publicação que você encontrou não é referência, como já foi dito pelo professor Everton, da origem do tema, mas também muitas vezes da forma como o tema é construído dentro do trabalho, porque, por exemplo, você mencionou a ideia das três linhas de defesa. Talvez se você expandir um pouco e tentar entender se o Combine Assurance está nessas três linhas de defesa ou não, você não consiga ter uma visão diferente. Hoje em dia já tem a promoção das cinco linhas de defesa, né? Que inclui tanto a auditoria externa quanto os reguladores. Será que isso daí não vai trazer um achado diferente para você? E aí eu pensei também, por exemplo, essa ideia de ter um compartilhamento dessa responsabilidade sobre assurance, mas também sobre gestão de risco, que você trata como elemento importante na implementação. Já vem na área de gestão de risco pela promoção do modelo do Enterprise Risk Management, né, da gestão de risco integrada. Hoje em dia, sobre discussões sobre a gestão de risco estendida, né, Extended Enterprise Risk Management.
Nós temos trabalhos da NetMikes, que era LSE, Harvard, hoje é Oxford, tentando entender como isso se desenha na prática, né? O Enterprise Risk Management in Practice. Nós temos o professor Mike Powell, também da LSE, trazendo isso sobre uma visão de Works, né? Como é que isso daí é implementado. Enfim, eu acho que o trabalho é muito interessante, mas muitas vezes seria interessante trazer uma visão dos autores sobre esses temas assim correlatos que talvez formem uma fundação ou deem sustentação para a proposição e a promoção ou não, né, do Combine Assurance, talvez até como ideia de futuras pesquisas, distinguir, né, quando se trata de Combine Assurance, o que que ele se distingue em relação às 3 linhas de defesa, 5 linhas de defesa, modelo integrado de risco e por aí vai. Né? Eu acho que são elementos que são importantes para que você possa situar o seu trabalho numa discussão um pouco mais ampla, né? Às vezes a gente fica muito preso àquela conceituação que muitas vezes vem de um país específico e acaba tendo uma linha por conta disso, mas quando a gente coloca ele no modelo mais amplo, a gente vê que a discussão tem sido mais viva, mais rica, muitas vezes até do que, enfim, uma terminologia específica. Mas parabéns pelo trabalho, muito interessante. Eu Obrigado, gostaria pessoal. Fica à gostaria só de vontade, Renê. agradecer, não só de agradecer, professor Everton, Felipe e Rodrigo, pelos comentários, são demais importantes para mim, né? Esse tema faz parte da minha tese de doutorado, a professora Liliane é minha orientadora, e eu sigo, esse é o primeiro artigo de uma série de artigos, eu sigo estudando, mas eu queria só destacar três comentários que, entre todos são relevantes, obviamente, mas tem três que eu acho que vai me ajudar bastante. É muito bom, né, ter o artigo avaliado por pessoas de fora, porque fazem a gente chegar a coisas que a gente talvez não enxergou até o momento. Mas eu acho que o professor Everton destacou bem a importância de trazer a importância de destacar por que isso é importante no Brasil, né? Eu senti um pouquinho isso também ao longo do trabalho. Inclusive, agora está tendo uma revisão do regulamento do novo mercado para empresas de capital aberto, e tem lá um parágrafo que foi sugerido a ser incluído, que é justamente a emissão de uma opinião combinada. Eles estão usando um outro termo, mas é exatamente o que é o Combined Assurance, né, que se originou lá na África. Então, aqui no Brasil já está caminhando já está indo nesse caminho, né, para fazer algo parecido. O Felipe também destacou uma questão da metodologia, que eu acho que é bem relevante. Esse ponto que você trouxe, Felipe, de deixar claro qual foi o critério de seleção para que isso possa ser replicável, né? Porque eu percebi que o professor Everton também identificou isso. E, finalmente, o Rodrigo acho que destacou um ponto das 3 linhas, né? Ela foi revisada em 2020 e a palavra defesa caiu, né? Não é usado mais, mas existem agora um novo movimento de uma nova revisão, né, do modelo, e é interessante que do nascimento, né, o Rodrigo falou que não teve a oportunidade de ler o artigo, mas tem um ponto lá no artigo que destaca que desde o nascimento desse modelo ele já fez menção ao modelo das 3 linhas, na época 3 linhas de defesa. E o modelo e as 5 linhas acabou não vingando, pelo menos não academicamente, né? Ela é praticada no mercado financeiro, principalmente, mas acabou não vingando academicamente, vamos dizer assim, né? Não tem materiais que determinem, né, que as 5 linhas, mas como agora está no processo de revisão, pode ser que isso volte. Mas, para não me estender aqui, eu sei que o nosso tempo é curto, agradeço novamente a contribuição de todos e do apoio aí da professora Liliane também, que está junto comigo aí nessa jornada. Muito obrigado pelas considerações, professor Renê. Então, pessoal, eu acho que a gente já está caminhando aqui para o final da nossa sessão. A gente não vai ter muito tempo ainda para alguns comentários, mas só para a gente fazer uma visão geral dos trabalhos, que eu achei muito interessantes, porque basicamente a gente teve uma sessão em que houve uma discussão de literatura e teoria. A gente foi um foco nisso, a gente tem governança corporativa ali como base de tudo,
teoria da agência como a principal teoria que seria esperado nesse contexto, mas a gente conseguiu fazer uma sessão inteira de trabalhos que discutiram, refletiram sobre o tema numa perspectiva mais conceitual. Normalmente a gente tem, isso poderia chamar de uma tendência da academia, às vezes faz parte de testar modelos, questões empíricas, mas um momento que você tem que sentar e refletir um pouco sobre aquilo ajuda muito, porque primeiro a gente reflete sobre o que fez e principalmente sobre o que vai fazer, esse momento de respiro. E eu acho que essa sessão aqui, todos os autores estão de parabéns por trazerem isso, ó, e aí a organização do SEMEAD também por colocar esses trabalhos aqui juntos e conseguir desenvolver dessa forma um trabalho em que a gente vai refletir sobre o tema, o que tem e o que pode ter. Eu acho que isso é muito importante porque, pelo menos a minha visão aqui na academia, em muitos momentos a gente perde isso, e aí é o foco nas questões empíricas, e a gente começa a fazer sem refletir muito. Então, esse momento de respiro eu achei muito importante, agradeço a todos e por contribuírem com ele, tanto os autores quanto os convidados. Professora Graciela, fique à vontade para as suas considerações. Sim, por gentileza e com a permissão, professor Everton, eu gostaria de agradecer a presença do professor Dr. Wilson Toshiro Nakamura, que é o nosso coordenador geral da área de finanças, que está nos prestigiando, assistindo à nossa sessão. Muito obrigada, professor Wilson, pela presença. Eu que agradeço. Só estou aqui assistindo, mas eu que agradeço. Eu vim prestigiar aqui a sessão. Muito, muito boa a discussão de todos. Parabéns. Muito obrigado, professor Wilson. Obrigado aí por estar prestigiando aqui a nossa sessão. E obrigado a todos, né? Exatamente como eu comentei, eu acho que isso é importante, e o professor Wilson, na organização geral aqui da área, para lidar com essa questão de como esses trabalhos, né, conceituais de reflexão sobre literatura e teoria ajudam tanto a desenvolver a área. Então, agradeço aí a todos e todas aí por esse desenvolvimento e todas as contribuições que foram feitas à organização do SEMEAD como um todo, aqui do professor Wilson, e também todo o suporte aqui dos professores Felipe e Valdeci, e também a todos os autores aí que fizeram essas belíssimas contribuições. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria de colocar mais algum ponto para a gente amarrar? Fiquem à vontade. Antes da selfie, né? Só para. Ah, ok, tem a selfie, ok, tranquilo. Antes da selfie, alguém tem alguma consideração? É só reforçando mesmo, né, professor, essa questão da gente refletir, né, porque ficar também, falar, é importante o empírico? Obviamente que é importante, né, mas para a gente fazer um bom trabalho empírico, né, ir a campo e testar modelo, a gente tem que ter uma base sólida, né, e realmente, assim, os trabalhos aqui nessa sessão refletiram, né, essa base que a gente está buscando, né, aperfeiçoar, buscar, né, fazer, né, uma discussão, né, com o que já foi feito até então. Eu achei super pertinente esse comentário que você falou, muito interessante mesmo, né? E parabéns aí a todos os colegas autores da sessão, que foram trabalhos muito interessantes, diferentes, né? Apesar de ser, né, de governança corporativa, e dizer que eu aprendi muito aí com todos vocês. Obrigado, Camila. É essa a ideia, esse ponto aqui de discussão, desenvolver mesmo as coisas, e esses trabalhos realmente ampliam, né, formas de se pensar. Tem uma questão que é nada, sinceramente não sei quem é o autor da frase, mas a ideia de nada é mais prático que uma boa teoria. Então, pensar como uma teoria vai ajudar no desenvolvimento dela e da literatura é muito relevante. Mais alguma contribuição antes da selfie, pessoal? Felipe já está ali preparado ali no print. Tá. Então vamos lá, gente. Um print aí, um, dois, três, só para. Pronto, agora sim. Gente, muito obrigado aqui. Antes de encerrar, a professora Vandercy colocou aqui no nosso chat a avaliação, tá, da sessão. A todos que puderem também preencherem, a gente agradece aqui pelo SEMEAT.
Muito obrigado a todos e todas aí pela participação, parabéns aos autores pelos trabalhos, parabéns aí a toda a organização do SEMEAD, a todo o suporte, muito obrigado por tudo, pelo convite, e muito obrigado pelas contribuições de todos aí da sessão. Creio que a gente já pode declarar como encerrada, né, Felipe? Acho que está no horário, está tranquilo. Isso. Muito obrigado a todos, a todas. Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês têm meus contatos aí no FMG se precisarem. Até uma próxima. Ótimo evento a todos. Muito obrigado.